Bom dia a todos. Primeiramente agradeço a Yara, né, pelo convite. A todo mundo que vem aqui na frente sabe que sempre é um desafio, né, preparar o estudo e falar aqui na frente. Né, a gente sempre fica um pouco emocionado, bastante. Agradecer a Solange que cedeu, né, um estudo, ela já tinha preparado ali, mas nós duas fomos escaladas para hoje. Então ela deixou que eu prosseguisse e ela então vai fazendo um outro dia. Então agradeço a todos a presença e eu vou começar esse estudo que é sobre mediunidade. Vou começar citando alguns exemplos que vocês vão perceber, né? E ela me fez o convite, um dia que ela terminou a palestra. E aí no final eu perguntei, qual tema que você quer que eu fale? Você escolhe. Tá, fui para casa, cheguei em casa, guardei as coisas, fui me trocar e falei assim, mediunidade. Não, falei assim, que tema que eu vou falar? Na mesma hora veio, mediunidade. Mas mediunidade é muito amplo, tem tanta coisa para falar sobre mediunidade. Mediunidade com Jesus. O que vocês acham que foi isso? Não foi uma inspiração? Foi uma inspiração. Então, isso já é um exemplo de mediunidade. Outro. Agora, né? A Beth foi escalada para fazer a página em prece, pediu que eu abrisse a página. Vamos abrir aleatoriamente, entre aspas. Né? Então, eu abri, nem fiz muita meditação, não, fiz assim, abri. E foi uma página, um tema que ela está estudando, sobre algo que nós conversamos minutos atrás, lá na salinha do Cantinho da Mãezinha, falando sobre paz interior, e olha a página que caiu. Foi aleatório? Não. Foi eu que abri, sim, que eu escolhi, pelo meu poder na minha mente? Não foi. Foi inspirado também. Foi os nossos amiguinhos que fizeram com que eu abrisse. Então, isso já é um exemplo do que nós vamos falar hoje. Então, mediunidade, como vocês sabem, eu sei que vou falar algum assunto aqui que muitos já estudaram, muitos já sabem, mas vou falar, tem vários livros aqui de apresentação, que foi o que eu consegui preparar nesse período entre o convite da Yara e eu estar aqui hoje. Então, vamos tentar usar as duas mãos, se eu tiver que pegar aqui, mas... Então, eu trouxe aqui só como um exemplo, né? Que esses dois médiuns que a gente considera que dedicaram e dedicam sua vida à mediunidade com Jesus. Vocês não concordam? São os maiores exemplos nossos aqui da nossa atualidade. Mas sem ser injusta com diversos outros médiuns que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos. Quanta gente que não está trabalhando na sua mediunidade com Jesus. E nós vamos ver que mediunidade pode ser nem sempre com Jesus, mas nós vamos ver isso durante o nosso estudo. Então, para começar, né, isso aqui é sempre uma brincadeira que eu faço. Quando eu recebo uma tarefa, fazer um estudo, eu chego em casa, eu já vou direto procurar os livros que eu tenho. Já começo a organizar o que eu tenho de livro. Aí eu fui na minha estante. Aí falei, vou ver o que eu tenho sobre mediunidade. Aí apareceu só isso. Só isso. Fora os que eu não peguei, né? Porque depois eu fui vendo que tem muitos outros na minha estante, fora o que existe aí. Então, gente, mediunidade acho que deve estar em todos os livros de Espiritismo. Claro que o primeiro, né, a gente tem que lembrar, o Kardec, é o livro dos médiuns. E aí o segundo que eu peguei foi Estudando a Mediunidade, Martins Peralta. Na verdade, foi Nos Domínios da Mediunidade. E aí eu folheando, eu já tinha esse livro, mas não tinha estudado ele, né? Ele apresenta o livro de André Luiz, que os livros de André Luiz a gente estuda, mas eles não são tão fáceis assim para a gente pegar, ler, como se estivesse lendo romance e aprender tudo, né? Porque ele tem que estudar, mastigar, estudar várias vezes. E esse livro ele faz assim, uma apresentação desse livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, de uma forma talvez mais facilitada. Aí eu
Foi o primeiro livro que eu abri, depois de ter separado o livro dos médios, claro, está sempre na minha estante de estudo. O primeiro capítulo é Mediunidade com Jesus. Então foi fechando, né? Só que eu decidi não usar este livro, porque, claro, não ia dar tempo de eu ler esse livro todo nesse período em que me foi dado para preparar o estudo de hoje. Esse pessoal é uma brincadeira que eu gosto de fazer quando eu apresento um estudo em que tem muitos livros pesquisados. Perguntar se eu li todos eles? Praticamente todos, não de ponta a ponta, todos. Mas todos foram consultados em algum momento da minha vida. E alguns, nesses dias, fora os outros que surgiram depois, até como nós, outros assim foram surgindo. Aqui, então, está lá no livro dos médiuns, uma definição assim técnica, né, do que é mediunidade. Então, mediunidade, faculdade dos médiuns, claro. E o que é o médium? Do latim, médium, meio intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Entendendo aqui que os espíritos são os desencarnados e os homens somos nós, encarnados. Medianimidade é sinônimo de mediunidade, podem ser empregadas indiferentemente ou mediunidade ser empregada. Medianimidade ser empregada com sentido mais geral e medianimidade, eu troquei, tá? Mediunidade ser empregada com sentido mais geral e medianimidade com sentido mais restrito. Exemplo, ele possui o dom da mediunidade, a medianimidade mecânica. Até no estudo vai aparecer as duas palavras. Mediunato, missão providencial dos médiuns, essa palavra foi criada pelos espíritos, está lá no capítulo 31, comunicação 12. Acho que é do livro dos médiuns, esqueci de botar ali. Bom, então, isso aí a gente vai ver ao longo do estudo. Aí vamos lá, a mediunidade começou com o espiritismo? Todo mundo aqui sabe que não, né? Claro que não, né? Kardec fez, ele pegou, né? Fez aquele estudo todo, né? Aquelas reuniões todas com a informação dos espíritos e montou o Pentateuco, um estudo que inclui, né, a mediunidade, claro, que foi através da mediunidade que o Pentateuco foi escrito, né? E espiritismo foi um termo criado por ele, né? Ou pelos espíritos, mas foi criado por ele. Espiritismo foi um termo que começou com Kardec. Até para fazer diferença com outras religiões que têm, né, nas suas práticas o mediunismo, quer dizer, a comunicação com os espíritos, mas não é o espiritismo. Ele apenas veio, trouxe um tratado para a gente estudar e entender sobre isso. Então, lá no livro dos Espíritos, nos Prolegômenos, adoro essa palavra, desde criança, quando alguém falasse essa palavra, eu morria de rir. Prolegômenos. As comunicações entre o mundo espírito e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patente a todos. Hoje, quando ele escreveu, né? Então, e até hoje. Então, a gente sabe que começou, aqui está dizendo, desde que homem é homem, existe mediunidade. Eu vou trazer um desafio, tá? Vou pedir ajuda aos universitários depois. Aí eu trouxe daquela pilha lá, tem essa coleção, eu já folhei ela toda, não li toda de ponta a ponta, mas já folhei, já usei algum material para estudo. Eu não mostrei todos os outros, só mostrei esse, para mostrar que esse autor, ele fez uma pesquisa, foi apresentando a religião, ou religiosidade dos povos antigos, e em cada período ele apresenta os indícios de comunicação com os espíritos, né? Quer dizer, um indício da prática mediúnica. E o mais antigo que ele apresenta é mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, nessas civilizações aí. Então ele vai apresentando assim para a gente a mediunidade ao longo do tempo. Aí eu fui lá nesse livro, foi um dos primeiros livros que eu li, quando eu estava começando a estudar sobre mediunidade. Me foi emprestado, inclusive eu estou com esse livro emprestado até hoje, nem tinha me dado conta, que eu não devolvi para esqueci o nome dela.
A mediunidade é um dom. Não raptei não, eu simplesmente esqueci de devolver. Mas ainda vou encontrar com ela e vou devolver. A mediunidade é um dom, um atributo do espírito que nasceu juntamente com a mônada. E aí? Peraí. Nos primórdios da sua delicada existência. Meninas universitárias, me ajudem. Isso eu trouxe como desafio, tá? Para a gente entender melhor. Começou com o homem, no início da humanidade, a mediunidade já... Ó, é um desafio, tá? Não estou trazendo. Vou estudar, né? Todo estudo que a gente apresenta, a gente sempre fala, né, Yara? Quando a gente apresenta um estudo, a gente estuda mais, com mais ênfase do que quando a gente estuda com seriedade, a gente estuda querendo aprender, né? Mas quando a gente estuda para apresentar, a gente se aprofunda mais, não tem jeito, porque a gente tem a responsabilidade de entender o que está estudando para poder passar. Concorda? Então, isso eu trouxe como desafio. Quando eu li isso, eu falei, gente, não sabia. Vou procurar saber mais sobre isso. Não, e essa letra bonitinha aqui, quando aparece aqui. A questão da mônada é porque a gente sabe que quando a gente é criado desde lá, né? A gente se individualiza depois que a gente percorre os reinos, né? E a gente adquire o raciocínio, o pensamento contínuo e tudo mais. Eu acredito que o que ele quis dizer é que a semente divina, o selo de Deus, está lá na criação. Pois é, eu entendi isso agora em relação à mediunidade. Para vir a ser desenvolvida quando chegasse ao estágio que a gente está. Mas vamos ver mais na frente, tem uma palavrinha que também me chamou a atenção, porque para mim, mediunidade começa desde que homem é homem, desde que começou a humanidade. Aqui, essa é engraçado, que eu gosto de usar umas letras, né, os tipos que chamam, né? E só que quando aparece, transporta para cá, fica quase que legível. Mas aí a pergunta é uma pergunta clássica que muita gente faz. Nós somos todos médicos? Vocês acham que nós todos somos médicos? Todas as pessoas? Eu assisti, quando eu estava começando a estudar espiritismo, eu assisti uma palestra de um palestrante espírita. E ele falou assim, nem todo mundo é médium. Nem todos são médicos. Eu, por exemplo, não sinto nada, nem um arrepio. Aí todo mundo riu e tal. E eu estava começando, então eu estava assim, navegando ainda no escuro. Ainda estamos, né? Engatinhando, ainda estou engatinhando. Mas naquela época, muito pouco, né? Nós somos todos médicos, então nós vamos ver o que Kardec diz aqui. Lá no Livro dos Espíritos, capítulo 9, questão 459. Outra coisa que eu achei interessante, eu assistia palestrante falando, na questão 459 diz isso, na questão 382 fala isso, na questão... Gente, como é que eles decoram o livro dos médicos? Mas se não estiver colando, né, não estiver lendo, eu falei, não, que tem algumas as questões que são tão faladas, são tão repetidas, que até eu já decorei essa, né? Então eu falei assim, bom, agora eu entendi, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então os espíritos influenciam em todos nós. E se eles influenciam em todos nós, como é que nós recebemos a influência deles? Nós temos que ter mediunidade, nós temos que ter a capacidade de receber essa influência. Má, seja ela qual for. Então, nós todos somos médios. Ele já respondeu aqui. Lá nesse livro, então, nos domínios da mediunidade, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Aqui a gente já está começando a entrar num conceito do que pode ser mediunidade com Jesus ou não. Cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com o qual sintoniza. A gente vai escolher se a gente quer sintonizar com os espíritos elevados ou os espíritos inferiores, ou equivocados. Médiuns somos todos nós nas linhas de atividade em que nos situamos.
Então, aqui nós já entendemos que todos nós somos médios. Somos todos médios, continuando a pergunta. No Livro dos Espíritos, introdução 6, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. A gente já começou a entender um pouquinho das variações da mediunidade. Ocultas porque a gente pode nem perceber essas inspirações, né, ou influências que possamos sofrer, para o bem ou para o mal, a gente pode nem perceber, nem saber que está sofrendo. E aquelas chamadas ostensivas, quando a gente fala fulano é médium, a gente está se referindo que ele é um médium ostensivo. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem entre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo, essa nossa revelia eu entendi que é isso, sem que a gente perceba, né? Porque a gente pode escolher se a gente quer boa ou má, né? Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais. Eu tirei o som, mas ele toca. Eu pensei que ele não fosse tocar. Porque eu tirei o som. Tocou não? Não. Ah, bom. Só vibrou. Ah, não, porque ele toca no meu aparelho. Ah. Ele toca aqui dentro. Modernidade. Achei que estava tocando para todo mundo. Mas de qualquer maneira ia me atrapalhar. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra e outras manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumentos. Quase sempre, até sempre, tem que ter um médium para ter uma manifestação material, mas às vezes não é pelo médium na hora, ele não está escrevendo, ele não está falando, mas ele no ambiente, uma manifestação pode ser não direta assim com ele, né? Ele executando. Coisa que eu entendi desse quase sempre. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. A gente vai ver também que essa é uma preocupação, né? O que eu aprendi com a mediunidade no início, quando aflorou, é que eu tive que aprender a não dar passividade. Porque uma coisa é você aprender a dar passividade, como é que faz, eu não sabia como é que fazia. Os fenômenos aconteciam e eu ficava perdida, né? Então, uma das coisas que eu tive que aprender era a não dar passividade onde não é para dar. Na rua, em qualquer lugar, porque mediunidade pode aflorar em qualquer lugar, né? E esse aqui a gente já está imaginando que já está numa reunião mediúnica, então você pode simplesmente se preparar, fazer aquela prece, harmonização, leitura de página, e os médiuns entram em concentração e esperam que a espiritualidade, né, escolham qual o espírito que vai se comunicar. Ou você evocar. Eu nunca participei de reunião assim, evocando um determinado espírito, seja benfeitor ou seja um familiar, nunca participei. É sempre desse molde que a gente espera e deixa acontecer. Só um resuminho, isso aqui foi tirado da FEB, né, de uns quadrinhos da FEB, de um estudo lá sobre mediunidade. Os tipos de mediunidade, nós não vamos entrar em detalhe, claro, isso aqui não é uma aula sobre mediunidade. Então, nós temos os intuitivos, aquele exemplo que eu dei no início, né? Vem uma inspiração, vem uma intuição, segue por aqui, segue por ali, ou não faz isso, ou faz aquilo. Os audientes, falantes ou psicofônicos, os psicógrafos, videntes e sonambulos. Só um exemplo assim. Aí eu fui lá no livro da doutora Marlene Nobre, que eu conheci lá no Congresso Médico Espírita, em Maceió. Aí comprei os livros dela, fiquei interessada, as coisas que ela apresentava. Aí eu achei lá o que há de diferente, porque eu gosto dessa parte científica, tá? Vocês me perdoam, mas eu gosto dessa parte. E sempre, já outras vezes já falei sobre isso. O que tem de diferente na gente? Para a gente ser um médium só de inspiração e ser um médium ostensivo. Então ela apresentou aqui. Existe algo no médium ostensivo que o torna diferente dos demais? O que é que ele possui que permite mais expressiva comunicação dos espíritos? O algo a mais dos médiuns ostensivos está na íntima relação entre perispírito e organismo físico.
Embora sua ascendência sobre todo o corpo físico, esse envoltório sutil está mais diretamente ligado a determinadas estruturas orgânicas que lhe favorecem as mais elevadas funções. Essa é o que eu gosto muito de falar, é o próximo quadrinho. Todo mundo sabe o que é perispírito, né? É aquele corpo que é um intermediário, né, entre a nossa essência, a nossa alma e o nosso corpo, que faz a comunicação para lá e para cá. E é através do perispírito que a gente se comunica também com os desencarnados. Mas tem dentro de nós uma estrutura física correspondente ao perispírito, quer dizer, o contrário, no perispírito, que é o molde do corpo, que estão estudando, né? Eu fiquei abismada com a quantidade de cientistas estudando isso e mostrando a ciência aqui, de um lado, e mostrando André Luiz do outro, comprovando que André Luiz, né? Isso em 2013, imagina agora, depois de quase 10 anos, quanto que já não evoluíram. No caso da mediunidade é a glândula pineal. Adoro falar sobre ela, estudar sobre ela. Então, lá no Missionários da Luz, André Luiz diz, é a glândula da vida mental. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Ligadamente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, ou pode, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Não vou ficar entrando em detalhes, né, porque não sei em relação ao tempo, mas é a gente saber que existe uma estrutura no nosso corpo físico, perispírito e o corpo físico, que comanda, que é responsável por essa comunicação, é o comando. Que o perispírito faz essa troca de sensações, né? Que o médium, por exemplo, sente. Como é que ele vai sentir o que o espírito está sentindo? Precisa ter um intercâmbio, ele precisa passar para nós a sensação que também tem que passar pelo nosso cérebro físico. Lá nesse livro também, Diretrizes de Segurança, é um livro acho que é recente, né? Do Divaldo e Raul Teixeira. Não é tão recente, mas é um livro que esclarece. É mais para cá. Eu não vi a data dela, mas para mim ele é novo, porque eu comprei há pouco tempo. Mas eu achei que ele fosse mais recente. De acordo com seguras informações de alguns benfeitores espirituais, a glândula pineal funciona como um catalisador das vibrações espirituais e transformador das suas ondas, decodificando-as através do processamento energético pelos seus cristais. Então, acho que eu falei numa outra vez que eu falei, acho que me lembro o tema que eu esqueci, aquele médico Sérgio Felipe, já há muitos anos fez um estudo com glândula pineal de pessoas que desencarnaram e que tinham mediunidade. Ele fez um estudo, deve ter demorado muito, porque tem que esperar essas pessoas desencarnarem e ter elas cadastradas, conhecer que tinham mediunidade, trabalhavam num hospital. Bom, então o que ele detectou? Isso já tem, acho que talvez uns 20 anos. O que ele detectou na pineal dessas pessoas? Que eles tinham mais cristais de apatita do que quem tinha menos mediunidade ou não tinha mediunidade aparente, ostensiva. Então, existe uma coisa no nosso corpo físico que determina se nós somos médiums inspirados ou se somos médiums ostensivos ou efeitos físicos. Vamos lá, de novo. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão da manifestação da mente. Aí eu trouxe como ilustração, quando eu li essa passagem que vinha a seguir, eu fiquei imaginando, fiquei vendo o filme. Naquela época, de André Luiz, não existia ressonância magnética, nem muito menos funcional, que você vê, né, as coisinhas passeando lá no cérebro, quando está ativo, quando não está. E eles lá do plano espiritual, eles têm lá um aparelho chamado psicoscópio, que eles fazem ressonância magnética do nosso cérebro aqui, né? Então isso aqui foi uma imagem de uma médium que estava em trabalho. O cérebro de nossa amiga pareceu-nos uma poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações
de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Quem é esse firmamento minúsculo? O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise, a glândula pineal, brilhava com um pequenino sol azul. Então ele estava mostrando lá, através desse aparelho que eles têm, vendo acontecer no cérebro dessa médium, a pineal lá comandando todos esses circuitos eletrônicos. Considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que apresentam bases de operação do pensamento e da vontade, que influi de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura, aquele que acha que não tem mediunidade, até a materialização objetiva. Aqui foi só para fazer uma prévia, mas nós vamos chegar então na mediunidade com Jesus, que é o tema principal. Isso aqui, olha, eu me responsabilizo, tá? Eu não citei fonte porque eu não tirei de um lugar. Tá bem, os 10 itens para você ter isso, ter aquilo, né? Que às vezes a gente fala. Não, eu trouxe aqui sinais e sintomas que uma pessoa que esteja com a mediunidade aflorando ou em desenvolvimento, ou mesmo já desenvolvida plena não existe, a gente está sempre desenvolvendo a vida toda, mas uns mais no começo, outros mais adiantados, são alguns sintomas que a gente pode sentir. Mas eu vou, né, lembrando a preocupação da Yara, quando ela me ligou, que eu falei que o tema seria esse, eu pensei, é bom, porque nem tudo que a pessoa sente é mediunidade. Então, eu vou apresentar os sintomas que podem estar relacionados à mediunidade, aflorando ou aflorada, mas tem sempre que avaliar clinicamente. Primeiro, saber se esses sintomas não são distúrbio orgânico. Né? Vocês vão entender por que eu estou falando. Alguns sintomas físicos e emocionais que podem sugerir mediunidade aflorando já em desenvolvimento. Arrepios, que aquele médico disse que não existia, aquele palestrante, contraturas no corpo. Contraturas, dá uns espasmos, às vezes em alguns, principalmente às vezes na mão, né? Tremor e sensação de frio ou calor em certas regiões do corpo. Tonturas, náuseas, taquicardia. Eu estou sempre lembrando, isso pode ser mediunidade ou não, isso é um problema clínico. Sonolência, bocejos, lacrimejamento, aquele sono horrível na hora da palestra, né? Às vezes pode estar sendo influenciado por algum amiguinho que não quer que você assista a palestra. Isso é mediunidade. Se você sofre influência boa ou má, você tem que ter um receptor. Suor frio nas mãos, dormências. Muita gente que está desenvolvendo a psicografia sente dormência na mão, sente o braço meio esquisito, aí pega a caneta e vai lá e escreve. Dor de cabeça em outro local do corpo que surge repentinamente. Quer ver um dia da mediúnica. Você acorda de manhã com uma dor de cabeça esquisitíssima. Toma, eu sou adepta à homeopatia, toma homeopatia, nada. Toma dipirona, nada. Aí vai para a reunião mediúnica. Eu sempre alerto, não deixe de ir na reunião mediúnica se estiver sentindo alguma coisa, a não ser que seja uma coisa que impossibilite completamente, ou se estiver gripado, né? Já não ia antes do Covid, agora que tinha o pai mesmo, gripado numa sala fechada. Mas, aí vai para a reunião mediúnica. Sai de lá, leve, gripadeira, sem sentir dor de cabeça nenhuma. Ou uma outra sintoma qualquer, que pode estar relacionado ao irmãozinho que colou na gente e a gente levou para a reunião mediúnica. Quase colou no sentido figurado, tá? Se aproximou da gente e a gente levou para a reunião mediúnica para ele ser ajudado. E aquele sintoma desaparece como por milagre. Ansiedade, sensação de nó na garganta, raiva, tristeza, choro sem motivo aparente. Tudo isso pode ser crise de ansiedade, pode ser problema psicológico, pode ser até psiquiátrico, mas também pode ser mediunidade. Nó na garganta, quem está desenvolvendo a psicofonia, aquele aperto que na hora do treinamento, né, pode ser, está desenvolvendo aqui o chakra laríngeo, né?
Isso tudo que a pessoa sente de repente também, pode não ser dela. Pode ser do espírito que se aproximou. Mas como eu estou, por isso que eu falei, eu me responsabilizo, porque está escrito aqui, visões, audição, percepções diversas. Eu me responsabilizo porque eu senti tudo isso. Por isso que eu me responsabilizo. Por quê? Eu fiquei na dúvida entre quando comecei a sentir visões. Estava tocando violino, eu tocava violino, de repente, de dentro de uma nota saiu o rosto do meu pai, assim, grande. No outro dia também tocando, porque a gente entra no estado, quando está tocando, nem sozinho, assim, senti uma mãozinha encostar na minha perna. Estava tocando uma música de ninar, de criança. Senti uma mãozinha, levantei, fui procurar, para ver se era o enteado da minha filha. André, você chegou, você está aí? Andei, procurei o apartamento, não tinha ninguém. Senti nitidamente uma mãozinha de uma criança. Então, eu falei, eu tenho que procurar, saber o que é isso. Porque na dúvida, entre procurar o psiquiatra ou o centro espírita. Naquela época eu ainda não era espírita, mas já tinha alguns conhecimentos vagos. E eu escolhi o centro espírita, né, até hoje, né? Acho que eu não descobri nenhum distúrbio, porque isso tudo passou, foi entendido, né, com o estudo do espiritismo e a prática mediúnica. Então é só, por isso que eu digo que eu me responsabilizo, porque tudo isso eu senti. Lembrando a preocupação da Yara, nem tudo que se sente é mediunidade. Tem que afastar o clínico da mediunidade. A mediunidade depende da nossa moralidade? A gente já viu que não, né? Mediunidade neutra, é uma faculdade. A gente vai escolher. A gente quer usar ela para o bem ou não. A gente quer usar ela com Jesus ou não. Da influência moral do médium. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não, a faculdade propriamente se radica no organismo, depende do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Podemos arrojar... Isso aqui está falando da nossa responsabilidade, daquilo que a gente projeta em torno de nós, o nosso pensamento e vontade. Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. A gente chama de psicosfera. Que psicosfera que nós estamos criando em torno de nós? Né? Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar ou esquecer o problema da sintonia. A gente vai se aproximar do Espírito conforme aquilo que a gente está emanando. Atraímos espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por ele atraídos. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Aí lembrando isso aqui, mediunidade, a gente exerce só dentro do centro espírita, na reunião espírita, ou quando acontece fora de casa. Mediunidade 24 horas por dia, o médium é 24 horas por dia, até dormindo, se desdobra e vai trabalhar, né? Então, se a gente quer mediunidade com Jesus, a gente tem que vigiar o nosso pensamento, nas atitudes, 24 horas por dia. Na hora de dormir, a gente pedir, me leva para um lugar para estudar, para aprender, para trabalhar. Eu voltei a falar que nela, segregando unidades de forças, pode ser comparada com a poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço da iluminação, refinamento e benefício da personalidade. Então, a gente, elaborando pela nossa vontade, o nosso pensamento, a gente está estimulando aqui a nossa glândula para nos fazer bem. Aí, antes de falar da mediunidade com Jesus propriamente, não tirando dos textos, um exemplo lá dos domínios da mediunidade sem Jesus. Quando qualquer de nós abandonar a disciplina que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificado desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subir. Muitos médiuns se arrojam prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais
que lhes não pertencem, ou tendem a aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou aconchegando-se em produtivo repouso, por quando retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. Resumindo, o médium começa a se envolver, começa a fazer curas, começa a psicografar e começa a se achar algo melhor do que os outros. E o que acontece? Acaba começando a receber influências não boas, né? E do outro é aquele que diz, não, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que parar de frequentar determinados lugares, eu tenho que largar certos vícios, não quero não, deixa eu continuar com a minha vidinha. E aí ele perde a oportunidade de servir com a mediunidade que ele trouxe. Aí esse é um livro que nós estávamos estudando há pouco tempo. Os médiuns, na maioria das vezes, acredito que talvez todos, somos preparados lá na espiritualidade. Ninguém vem aqui cair a médium, não. Nós somos preparados e muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, eu não sei como vem como prova, né? Nós escolhemos, nós concordamos, né? Eu quero trabalhar na mediunidade, eu quero seguir essa mediunidade com Jesus. A gente é programado para isso. Então está lá no Mensageiros, capítulo 3, isso lá no nosso lar, o mentor lá falando. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço. Mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos fracassam de tudo. Não preparamos, pois, neste centro, que está se referindo ao Centro de Mensageiros do Ministério das Comunicações, lá do nosso lar, simples postalistas ou carteiros, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Então, mediunidade com Jesus, nós já somos preparados lá na espiritualidade. E aí, muitas vezes aqui esquecemos. Ou vamos seguindo devagarzinho, aos pouquinhos. Importante a gente não desistir e ter essa consciência. Para conquistar a posição de trabalho que nos destinamos de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar a essência em nossa estrada por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor edificante. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase culta, na cooperação em favor do semelhante, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Então, ele está só lembrando que a mediunidade, para que a gente consiga exercê-la com Jesus, nós precisamos do nosso autoaperfeiçoamento, né? Todo mundo fala, né? A reforma íntima, né? Precisamos estar sempre nos corrigindo, nos melhorando, para que nós consigamos exercer essa mediunidade como Jesus. Elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos a cada dia. O Espiritismo cristão é a revidescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns, que chamamos de médiuns esquecidos. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A gente vai ver também algo sobre a mediunidade. Não sei se eu pulei ou se eu tirei, mas existe a mediunidade, ela é uma coisa que acontece, né? Pode aflorar em algum dia, em alguma idade, em algum local, em algum momento. Mas existem, eu já soube de locais
que você faz um cursinho de mediunidade. Vamos fazer um cursinho de 6 meses para aprender a ser médium? Tá certo isso, gente? Não, né? Não existe isso. Fazer um cursinho, 6 meses você sai com um diploma de médium. Existem locais que fazem isso. E tem prova, inclusive. Tem prova? Tem prova. Pois é. E a outra coisa, eu não sei se eu pulei ou se ainda está mais adiante, que a gente não deve forçar um tipo de mediunidade, ela tem que vir espontânea. Se a gente desconfia, fulano tem indícios de uma mediunidade específica, então ela vai, primeiro tem que estudar muito, assistir muita palestra, aquela coisa toda, aí depois vai para uma reunião mediúnica fazer o treinamento, estudar o livro médium todo, né? Aí vai para o treinamento. E os dirigentes, né, os coordenadores vão observar se ela tem algum indício, se ela apresenta alguma coisa de escrita, de fala, e vão orientando. Deixar aflorar e não forçar. Não, eu quero ser psicólogo, eu quero uma caneta, assim, tem que escrever. Vai escrever é bobagem, né? Vai escrever da própria cabeça, ou os espíritos que vão se aproximar não são aqueles que deveriam. Então, deve ser espontâneo. Eu tive uma paciente, né, que ela era da Umbanda, sem críticas, apenas ela era da Umbanda, e o filho apresentou uma patologia grave, né, quer dizer, foi diagnosticado com HIV, e ela foi desesperada lá, aquela coisa descompensada, compensou, e o filho também se consultava comigo e tal. Aí, um belo dia, ela foi para mim e falou assim: meu filho tem mediunidade, ele vai participar da mediúnica. E tem aquele negócio de botar roupa branca com um cinto, né, uma faixa. E levou ele para a mediúnica, cru, sem estudo, e ainda com uma patologia. Eu, na época, eu não estava estudando muito, ainda não estava nesse... Eu já sabia que não estava certo, mas eu não falei. Talvez eu tivesse falado, né? Talvez não seja bom, mas eu não tinha ainda estrutura, preparo para eu poder opinar. Mas eu achei que aquilo pode não ser... Qual foi o desdobramento disso? Se causou algum problema nele, algum distúrbio nele, mas isso não é o caminho certo. O caminho certo é estudar, a gente vai ver. Aqui, então, que o tempo já está próximo de acabar, eu peguei aqui porque eu achei que eu ia ler melhor por aqui, mas eu vou ler por aqui mesmo. Esse livrinho aqui, esses 2 volumes, né, do Antônio Badu Filho, Vivendo o Evangelho, volume 1 e 2, pelo Espírito André Luiz, ele ajuda muito a gente nesses estudos, geralmente para a gente fechar, né, concluir. Então lá, mediunidade com Jesus é o tema. Então, o capítulo 289 fala médium. Também uma outra coisa. Eu escuto muito falar assim, queria tanto ser médium, queria tanto ser médium esquecido, não sabe por que a gente passa, né? E lembrar que mediunidade não é um privilégio, não é uma coisa assim, fulano, médium. Não. Aqui a gente vai ver quem são os médiuns de hoje. Mediunidade não é privilégio, é tratamento de antigos desvios do espírito. Antes, o guerreiro devastando populações, agora o médium curador devolvendo a saúde. Antes, o ouvinte atento ao fuxico, agora o médium audiente transmitindo esperança. Antes, o bisbilhoteiro da vida alheia, agora o médium vidente revelando o mundo espiritual. Antes, o propagandista da calúnia, agora o médium falante a serviço da caridade. Antes, o escritor disseminando o pessimismo, agora o médium escrevente grafando palavras de consolo. Antes, o enganador do povo, agora o médium inspirado na tribuna do bem. Antes, o médium insensível à necessidade dos outros, agora o médium receitista na tarefa humilde. Antes, o artista induzindo a devassidão, agora o médium pintor à procura do equilíbrio. Antes, o compositor escravizado ao materialismo, agora o médium músico compondo acordes de elevada inspiração. Antes, o irmão hipnotizado pelo egoísmo, agora o médium sonambúlico servindo ao próximo. O medianeiro emerge do passado como devedor de multidões e encontra na doutrina espírita o caminho com Jesus para o encontro da paz. Compromisso mediúnico é medicamento útil e necessário. Busca da paz, viu, Beth?
Entretanto, o médium desavisado, consumido pela ambição e a vaidade, envereda pela trilha do erro e acaba convertendo o remédio em veneno. E o outro, o mandato mediúnico. Aqui a gente pode considerar mandato mediúnico. Chico Xavier, Divaldo, que dedicaram a vida a isso, né? Deixando a vida pessoal praticamente de lado e dedicando isso. Mas também pode ser os menores mandatozinhos, né? Não precisa deixar a vida pessoal. Eu acho que todos aqueles que se dedicam à mediunidade com Jesus podem considerar que tem um mandato mediúnico, não é? Concorda? Um mandatozinho, né? Não é aquele... Então, o médium espírita comprometido com o Evangelho de Jesus tem um roteiro a seguir. Não pensa em cobrança e tem trabalho definido. Provê o seu sustento e não deseja vantagens. Tem conduta honesta e exerce a caridade. Cumpre o dever e não se anuncia. Aceita a disciplina e pratica o bem. Estuda sempre e não se promove. Não exige privilégios e não se melindra. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Mantém a vigilância e persevera a fé. Não perde a esperança e busca a humildade. Não garante mensagens, não promete a cura. Não falta sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Nem profissão, nem arte, nem talento. Mandato mediúnico é missão. É assim que a doutrina espírita vê a mediunidade, e se alguém não atende a esses requisitos, seguramente não é médium espírita. Para concluir, acho que o tempo deu certinho. Mediunidade com Jesus, o Consolador. Lá no livro Consolador, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, questão 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? A gente vê aquela definição técnica, né, da palavra, o que quer dizer. Agora nós vamos ver a verdadeira definição da mediunidade. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas por Deus e aos seus filhos misérrimos. Questão 392. Pode contar o médium de maneira absoluta com seus guias espirituais dispensando os estudos? Todo dia que eu fizer uma pergunta assim, meu guia, me fala isso, me fala assim. Não precisa estudar, igual aquele menino. Bota a roupa e vai trabalhar. Espero que esteja bem. O médium tem a obrigação de tem negrito, hein? De estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação, ou seja, 24 horas por dia. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção e que todos tenhamos um excelente dia, excelente resto de semana. Obrigada, Yara. Obrigada, Solange. E assim terminei o nosso estudo de hoje.